Já voltamos com o Jornal da Cidade. Nós vamos agora falar do seu bolso, melhor dizendo aí, do bolso das famílias brasileiras. E as dívidas das famílias com o cartão de crédito, que muitas vezes é tentador, essas dívidas atingiram aí o maior percentual dos últimos 10 anos. Olha só, e a pesquisa é da Confederação Nacional do Comércio. Veja só. O Maurício carrega na carteira 7 cartões de crédito. Tem conta em 3 bancos diferentes e alguns atrelados a lojas. Ele conta com o limite do cartão para as compras do dia a dia, mas trabalha como autônomo e às vezes o rendimento do mês não vem como esperado. Eu estou contando que o mês que vem eu vou ter sucesso, mas digamos que eu não tenho esse sucesso. Eu não chego na inadimplência, mas eu chego no parcelamento. Aí eu tenho que parcelar, tenho que pagar mínimo. Eu tenho que ir driblando conforme a minha realidade. Não tem como não ficar, não tem como não fazer dívida hoje em dia. Quando o assunto é dívida, o perigo maior está no dinheiro de plástico. A cada R$100 devidos pelo brasileiro, quase 80 estão diretamente ligados ao cartão de crédito, segundo uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Este é o maior patamar já registrado pela série histórica que teve início em 2010. Os juros dos cartões de crédito nos grandes bancos variam de 10% a 13% ao mês. No ano, chegam a 350%. A gente, na hora de comprar, a gente vai empolgado, né? A gente compra e na hora de pagar é difícil. E os juros vão subindo, né? Mas só que aí, graças a Deus, eu consegui negociar e paguei minha dívida, quitei minha dívida, mas foi bem complicado. O cartão de crédito eu não quero mais. Tem 3 erros clássicos que comprometem, ajudam a nos endividar no cartão de crédito. O erro número 1 é você ter mais de um cartão de crédito. Nós não precisamos ter mais de um instrumento de crédito. A maioria das pessoas tem apenas uma renda. Erro número 2, você ter um cartão de crédito ou mais com altos limites. Então você tem que ter um limite no máximo de 20% da sua renda e o cartão de crédito deve ser usado para compras excepcionais. E o erro número 3 é você incorpora o limite do cartão de crédito à sua renda. Então você acaba gastando mais do que você ganha. Eu tento gastar em um cartão só, né? Para não se embolar, é importante, porque se você ficar gastando, vai gastar um pouquinho em outro, aí embola tudo e você não tem dinheiro para pagar nenhum. A mesma pesquisa ainda mostrou que o percentual de famílias com dívidas é o maior dos últimos 2 anos, 65%. Apesar desse nível recorde, houve uma queda na inadimplência e no número de famílias que declararam não ter condições de arcar com as contas e dívidas em atraso. Foi um pouquinho mais tranquilo na questão de liquidar dívidas e não fazer dívidas. Então eu comecei 2020 sem dívidas. Essa pequena queda da inadimplência, ela não é refletida pela queda da Selic ainda. Isso vai se refletir mais adiante. Eu diria que no final do ano nós tivemos 3 elementos positivos para as famílias. O primeiro foi a liberação do FGTS para todas as famílias. Então aquela quantia de R$500 tornou possível muitas famílias quitarem dívidas. O outro foi o 13º também. Muitas pessoas tomaram a decisão de usar o 13º para quitar as dívidas. E por último, no final do ano, nós temos sempre aqueles feirões limpa-nome, onde você tem descontos expressivos para recolocar o seu nome no mercado. Então muitas pessoas limparam o nome, mas é preciso tomar cuidado para você daqui a pouco em março não estar com o nome sujo de novo. E comprar no cartão de crédito é uma tentação. Muitas pessoas compram, não fazem as contas e quando a fatura chega, começa aí a dor de cabeça, né? Muitos não conseguem pagar o valor total, pagam o mínimo e a coisa só vai se complicando, uma bola de neve vai se formando e a pessoa acaba ficando inadimplente. Por falar em inadimplência, começou a valer aí no último sábado o cadastro positivo com o histórico financeiro que aponta o risco de inadimplência do consumidor. A Júlia paga tudo em dia e aposta que será beneficiada com o cadastro positivo. Eu pretendo trocar de carro. Se eu souber que eu tenho oportunidade de pegar um juros bem menor para poder trocar, eu gostaria de fazer isso. Bancos e instituições que emprestam dinheiro e comércio varejista já podem consultar a lista de bons pagadores. Irão avaliar se concedem crédito ou parcelamento aos consumidores. Por enquanto, o mercado terá acesso a 5 tipos de informações sobre o consumidor. As consultas só poderão ser feitas por empresas onde o consumidor buscar crédito. Estão disponíveis a nota de crédito, que avalia a capacidade de pagar o empréstimo, o índice de pontualidade de pagamento, quantidade de contas quitadas, vencidas ou canceladas, índice de comportamento de gastos categorizados por tipo de crédito,
como cartão, empréstimos, financiamentos e contas de consumo, quantidade de consultas do CPF do consumidor e o histórico de compras feitas com cartão de crédito, crediário, financiamentos e empréstimos. E as empresas, de posse dessa informação, podem fazer uma oferta de crédito mais adequada, mais individualizada. E aí a gente está falando de limites, prazos e taxas de juros que podem ser diferenciadas dependendo do perfil de bom pagador. A gente paga tudo em dia, né? Aí mereceu um descontinho, né? Vou esperar para ver o que acontece, porque não dá para confiar. O banco de dados do cadastro positivo tem 120 milhões de pessoas físicas e jurídicas. Mais 30 milhões de pessoas que não têm conta bancária devem ser inseridas na lista este ano. As informações serão fornecidas por companhias de energia, água e telefonia. Quem não quiser constar no cadastro pode fazer o cancelamento gratuito. A pontuação pode ser consultada no site do Serviço de Proteção ao Crédito. A expectativa para os próximos 10 anos é que o cadastro positivo ajude a aquecer a economia, gerando emprego e renda. O que a gente estima que aconteça no Brasil é uma injeção de cerca de 1,1 trilhão de reais na economia. Isso deve fazer girar não só vendas de varejo, produção industrial, aumento de geração de empregos, e isso faz a roda da economia girar de forma geral. Nós vamos agora falar do aluguel, né? Outra preocupação do brasileiro, mexe no bolso do brasileiro. A inflação acumulada para o setor em 2019 foi de 7%, 3 pontos a mais do que a inflação oficial do país. Não há placa indicando que aqui é o consultório da doutora Marina. Há anos, na Zona Leste de São Paulo, os pacientes já chegam por indicação. Para recebê-los, a dentista reformou o espaço. Que é um investimento que você faz, né? Você investe em todo o equipamento, a parte de encanamento e tal. O investimento está em risco agora. A sala é alugada e o proprietário vai aumentar o valor do aluguel. A gente fica, né, meio apreensivo, mas a gente tem que confiar que as coisas, né, vão caminhar. Mas, lógico, dá um medinho, sim. Como profissional liberal, aquele alto e baixo que a gente não sabe como que vai ser. O inquilino já sabe, todo aniversário de contrato vem acompanhado de um reajuste do aluguel. A correção é calculada de acordo com o preço inicial negociado com o proprietário ou com a administradora. O IGPM é usado para reajustar grande parte dos contratos de aluguel. Em 2019, o índice acumulou alta de 7,3%, mais do que o dobro da inflação oficial, o IPCA. De olho nesse aumento, Marina vai fazer de tudo para chegar a um acordo com o proprietário. Agora, em janeiro, que a gente vai conversar a respeito e vai negociar. E olha só, 2020 mal começou e tem gente pensando na lista de contas que ainda é maior neste período, né? Tem material escolar, tem IPTU, tem o IPVA que já está chegando aí e por aí vai. Com tantos gastos extras, quem não se programou aí, né, para pagar pode acabar se endividando. Mas que tal você ir aproveitar justamente esta época para mudar a forma como você administra, como você usa o seu dinheiro? Então, a partir de hoje, nós vamos exibir uma série de reportagens sobre educação financeira, essa série de reportagens produzida em parceria com a TV Brasil. Vamos mostrar a importância do equilíbrio emocional para ter as finanças em dia. Então, ter a cabeça boa também funciona, vale, conta pontos na hora de você cuidar da saúde financeira. Como você deve agir se estiver endividado. Também vamos falar sobre a relação aí das crianças com o dinheiro e onde buscar informação para cuidar do seu bolso. Na primeira reportagem da série, você vai ver um raio-x de endividados no Brasil. Por que as pessoas terminam se endividando? A resposta para essa pergunta pode ser a chave para resolver o problema de 63 milhões de brasileiros que estão com o CPF negativado. O problema é que muitos fatores fazem parte dessa equação. Ele não tem a ver com quanto se ganha, talvez tenha a ver com como se gasta, né? Mas os estudos indicam que não existe esse direcionamento, quem ganha menos vai ficar endividado e quem ganha mais não vai ter dívida.
O fato é que as principais autoridades financeiras do país estão preocupadas com a educação financeira das pessoas. E esse conceito é estruturado em 3 pilares: aumentar a renda, aprender a poupar e conhecer aquele que faz tanto a dívida quanto os investimentos crescerem, o juro composto. Juros compostos é diferente do juro simples. Então, pegando aí pela fórmula, né, pela matemática, juro simples, se eu tiver 10% em cima de R$100, vai ser o quê? R$10 em todo o tempo, todos os meses. Se eu pegar R$100 nos juros compostos a 10%, vai ser o quê? 10% no primeiro mês e no outro mês vai ser o quê? 10% em cima do 100 mais o rendimento. A educação, de forma geral, é um grande desafio. Nós tivemos números do PISA, do exercício que foi feito em 2018, os números mostram que a gente tem uma enorme oportunidade de melhoria na educação mais básica, do tipo operações simples de matemática, estrutura simples de língua portuguesa, de linguagem, né? E educação financeira também é um aspecto da educação que precisa ser enfrentado. Um dos exemplos dessa falta de educação financeira é a confusão que se faz entre estar endividado e estar inadimplente. Quando uma pessoa está endividada, isso significa que ela tem compromissos a vencer. Podem ser parcelas no cartão de crédito, carnês ou empréstimos, mesmo que nenhuma parcela esteja atrasada. Já o inadimplente é aquele que não conseguiu cumprir com pelo menos um desses compromissos e está com o pagamento atrasado. O problema é que, segundo o Serviço de Proteção ao Crédito, 80% dos brasileiros não sabem essa diferença e acabam não considerando prestações a vencer quando vão fazer uma nova dívida, o que pode levar à inadimplência. Muita gente acha que gastar tudo que ganha, desde que não se faça dívida, tá tudo bem. Mas isso não é viver dentro do próprio padrão de vida. Viver dentro de um padrão de vida razoável é gastar menos do que se ganha para que seja possível uma reserva financeira. Isso porque sempre é possível que esse consumidor tenha imprevistos, né? Eles vão acontecer. E se esse consumidor tiver algum tipo de imprevisto e precisar tomar crédito para cobrir esse imprevisto, quer dizer que ele já está acima do padrão, vai ter que se endividar. Ter dívidas em si não é necessariamente ruim. Um casal que compra um apartamento financiado ou tem mensalidades do colégio dos filhos e consegue manter essas prestações em dia, está investindo para a família. O problema é que 80% das dívidas dos brasileiros são com cartão de crédito, que tem juros de mais de 300% ao ano. Pois é, são aqueles juros compostos que funcionam como fermento, fazendo a dívida crescer sem parar. De acordo com a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, mais de 65% das famílias brasileiras estão endividadas. Quase 1/4 delas tem contas em atraso e 1 em cada 10 não terá condição de pagar essa despesa. Foi assim com o Webster quando ele ficou desempregado. Sem nenhuma reserva para pagar os débitos no cartão de crédito e no cheque especial, as dívidas foram crescendo por 6 anos. Foi o 13º, cartão de crédito, o empréstimo que eu tinha pego. Eu não tinha como pagar, tive que ficar enrolando. Pagava com acordo, aí negociava. Tive que esperar para negociar. Sem dinheiro, como é que a gente paga? Percebeu que a dívida não vai ser paga. A pior condição é deixá-la atrasada. Então vem o mais rápido possível no banco. Nunca fechar a negociação naquele primeiro momento, né? Sai do banco, conversa com alguém, ou então procura ajuda dessas instituições especializadas, né, que vão poder orientar, leva o contrato para casa. Faz um período de reflexão, é o mais importante. Aí sim, se realmente for mais vantajoso, aí faz a renegociação. Mas pode ser uma cilada, então tem que tomar muito cuidado em relação a isso. E o que os juros compostos fazem com as dívidas, eles também fazem com os investimentos. Assim como é importante procurar a menor taxa na hora de pegar um empréstimo, também é preciso pesquisar sobre aplicações com o melhor retorno em relação ao risco. E nessa hora, o brasileiro continua recorrendo ao investimento mais tradicional do país. A poupança é a preferência de 60% das pessoas que guardam dinheiro. Mas aos poucos, o Tesouro Direto está ganhando espaço. Em um ano, o número de pessoas que aplicam nesse tipo de título aumentou 61%.
e já é a escolha de 11% dos brasileiros que investem. A questão dos investimentos, se é poupança, se é renda fixa, se é renda variável, se é ações, se é uma previdência privada, vai depender do perfil de cada pessoa, do perfil do investidor, né, da pessoa. Mas cuidado com as ciladas. Normalmente, quando o investimento parece ser bom demais para ser verdade, é porque ele é bom demais para ser verdade. Olha, a seguir, você vai ver que o ministro de Minas e Energia visitou a cidade de Brumadinho e acompanhou a apresentação do relatório de buscas dos bombeiros. E ainda, Belo Horizontina, a Polícia Civil identifica outro lote contaminado da cerveja lá em Belo Horizonte. Eu volto já.